Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 51 do livro Vinha de Luz. O título é Não se envergonhar. Eu traduzi, depois que eu li o texto a primeira vez, as minhas intuições, conforme eu fui lendo, me trouxe a seguinte informação: como aplicar o ideal espírita no mundo material. É isso que eu fiz. Então, eu estou pedindo até licença para os organizadores do centro aqui, que eu vou acrescentar uma informação nesse título. Porque o título é Capítulo 51, Não se envergonhar, do livro Vinha de Luz. E eu acrescento: aplicando o ideal espírita no mundo material. Por quê? Pelas razões que nós verificaremos aqui, que são anotações do benfeitor Emmanuel. Antes, porém, como de costume da minha parte, eu sempre deixo um recadinho que esse encontro tem um objetivo. O objetivo é terapêutico. É um objetivo terapêutico. Então, só o fato de nós estarmos aqui, já estamos dentro dessa atmosfera de terapia. Desde a hora que entramos lá pela porta, passamos pelo passe e nos acomodamos aqui no salão. Dentro da realidade que sabemos e convivemos aqui no centro, essa terapia busca aliviar as nossas tensões, tranquilizar o nosso íntimo, acerenar o nosso ser e nos promover intuições poderosas para soluções dos problemas diários. São mensagens do Evangelho que tocam o nosso coração. Então, esse encontro é um encontro terapêutico que tem essa energia, vamos assim dizer. Quando eu recebi a informação do centro aqui, que eles mandam assim vários temas, eu já procuro dar uma lida no tema, logo que eu leio, que eu recebo, para ver o quanto de esforço que eu vou ter que empreender, porque as informações são muito complexas do mundo espiritual para o mundo material. Fazer esse link, verter, transmutar e traduzir numa linguagem que seja acessível, e autêntica e original, dá um certo trabalho. E também em respeito a todos que vêm ao centro no dia que nós vamos fazer a nossa exposição. Porque, como muitos de nós aqui sabemos pelos estudos que o centro oferece, existe toda uma conexão. Desde a hora que o tema é escolhido até as pessoas que vão apreciar no dia. Então, por essa razão, eu me preocupo dessa forma para entregar o melhor. E o meu estilo, a minha forma de comunicar, ela tem sempre um viés assim. O que eu faço com essa informação no dia de hoje? Porque eu estou encarnado hoje. Eu preciso usar a informação hoje. E às vezes não, nem sempre a gente consegue trazer a nossa percepção da forma correta, porque a coisa ela vai se conectando com outras informações. E essas palestras, por assim dizer, são, na minha interpretação, as pílulas de conhecimento espiritual. Porque o mundo espiritual, já entrando no tema, imaginemos, por exemplo, o benfeitor Emmanuel. Esse livro, Vinha de Luz, é o terceiro livro de uma obra de 5 livros. Que ele pegou esses 5 livros, há algumas interpretações que são 6 livros, o Ceifa de Luz, que é o último, também está anexado a esse conjunto, mas é mais comum falarmos de 5, ouvirmos falar dos 5 livros. Então, o Vinha de Luz é o terceiro. Então, nós temos toda a codificação, que são 5 livros da Lavra de Kardec, e aí temos mais uma imensidão de livros que compõem a extensão da obra, que são as anotações que vão fatiando ela. Imagine como que vai caber tudo isso na nossa cabeça. Não tem como. Numa vida, tampouco. Então, essas pílulas de conhecimento que são ofertas desses benfeitores
são oferecidas a nós para nós termos essa percepção diária. Então, a nossa pílula do dia de hoje é esse capítulo 51, que fala sobre essas questões, as informações do ideal espírita com aplicações no mundo material. É um projeto gigantesco, é um projeto grandioso, que, como eu disse, são muitos colaboradores, muitos benfeitores, etc. e tal. O que esperam de nós esses espíritos superiores, quando oferecem para nós esses capítulos, essas pílulas de conhecimento? Que nós consigamos entrar numa conexão, numa sintonia. E no Centro Espírita a gente ouve muito uma expressão que vocês conhecem muito bem, que chama-se vibrações, as vibrações. E o que é uma vibração? O que é uma vibração? O que são vibrações? Vibrações são desprendimentos do nosso ser em direção a algum lugar, a alguma pessoa, a alguma situação. Então é comum quando nós estamos fazendo uma oração, por exemplo, nós falamos, vamos vibrar em favor de tal pessoa, de tal situação, que são os desprendimentos amorosos, energéticos, carregados de ternura, de proteção, de cura na direção daqueles que estão na tela da nossa mente naquele momento de vibração. Isso funciona? Funciona muito. Funciona muito. Então, por conta dessa conexão, sintonias e vibrações, entendo eu que o benfeitor Emmanuel se ocupou de trechos de informações anotadas pelos evangelistas, e nesse caso de hoje, no dia de hoje, nós vamos falar do evangelista Lucas, no capítulo 9, versículo 26, que ele diz assim: porque, anotações oriundas de Jesus, Jesus falou e ele anotou, ele diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Eu vou ler de novo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Por que os espíritos superiores se preocupam com a gente? Qual a razão disso? As escrituras já estão lá, já foram anotadas nas origens. Aí vem esses homens, essas entidades, essas mulheres, esses espíritos, por assim dizer, e fazem acréscimos dessas informações. Qual o motivo disso? Qual a razão disso? Para que se preocupam tanto assim com a gente? Esse capítulo também trata um pouco disso. Esses espíritos superiores que viveram em épocas remotas, que tiveram as suas histórias registradas em várias situações, eles sofreram bastante. Eles passaram por um crivo e adquiriram uma experiência que traduzem para nós, através dessas escrituras, fazem valer a pena. É que nós não percebemos a grandiosidade disso. Essa frase, por exemplo, que Lucas anotou: por que de mim e das minhas palavras se envergonhar? Por que qualquer de mim? Eu não acho que Jesus se envergonha da gente. Eu também não consigo interpretar que alguma pessoa tem vergonha de falar alguma coisa que está anotada por algum evangelista que vem de Jesus. Porque, imaginemos, quando que isso foi escrito? Há muito tempo atrás, num idioma que não é o nosso. O que aconteceu? Foram feitas traduções. E foram feitas traduções e interpretações. Então a palavra envergonhar, para mim, ela não está representando com bastante, digamos assim, ou com uma legitimidade. E eu me atrevi a trocar essa palavra para fazer uma interpretação para que fique mais fácil da gente entender. Então a palavra envergonhar eu troquei pela palavra sintonizar. Então eu vou ler de novo essa mesma frase com a palavra sintonia. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras não se sintonizar, ou seja, não se conectar, dele se dessintonizará o Filho do Homem. Então, assim, se eu não estiver conectado com Jesus, se eu não estiver em sintonia com Jesus, por que Jesus vai estar em sintonia comigo?
A gente sabe que Jesus, em sua magnitude, na sua misericórdia, na sua grandiosidade, até porque deixou escrito, disse o seguinte: ninguém ficará. Nós vamos salvar todos, nós vamos buscar todos. Todo mundo vai ser salvo. Como? Cada um no seu tempo. Ok, isso dá um conforto. Mas ele não está dizendo o seguinte, assim, ó, ainda que você esteja fora da sintonia. Isso não está escrito, pode procurar. Você precisa buscar uma sintonia. Nós precisamos buscar essa sintonia. E isso é fácil nesse mundo material? Nesse mundo cheio de ofertas materiais? É claro que não. Digamos assim, fazendo uma tradução para a realidade que a gente vive, nós ficamos muito offline das questões espirituais. A gente não está conectado com as questões espirituais, com as entidades superiores, com os nossos guias, com as boas práticas, por causa da influência do mundo material. Em outras palavras, a gente poderia dizer o seguinte: é como uma rádio, para o pessoal que é mais velha guarda, old school. Offline, online, talvez não seja uma linguagem assim que todo mundo assimile. Mas o rádio fica fácil. Porque você imagina, vamos imaginar um número qualquer, 102,2, frequência de Jesus. Se você sintonizar lá 102,1 ou 102,3, você não vai sintonizar. E é só uma chegadinha, é só uma ajustadinha no dial, no botão. Eventualmente você vai ouvir alguma coisa, mas não tem uma consistência. Você não consegue formar um volume de informações, porque você não está na sintonia. Aí quando você conecta direitinho, aí você ouve com clareza, você percebe com exatidão, você consegue resolver problemas. Estou falando de uma rádio de Jesus, evidentemente. Seria bom, né, se a gente conseguisse ter uma frequência lá, e falar, hoje estou precisando de uma conexão diferenciada, mexe no rádio e já conecta direto. Seria ótimo. Mas, na verdade, essa metáfora quer dizer o seguinte, que a gente consegue se sintonizar. Nós temos essa condição, temos essa capacidade, temos esse aporte, inclusive por conta das informações que nós já conhecemos, principalmente os espíritas. Tudo exige um esforço. Tudo exige um esforço. Qual a razão, eu perguntei, dos espíritos superiores em empreenderem esses esforços? Para nos ajudar. Aonde? No nosso meio. Aonde a gente vive? Aonde a gente trabalha? Aonde nós temos a convivência? No nosso meio familiar. Dito assim parece fácil, simples, mas não é. Porque exige um esforço. A vida é complexa. E nós temos atritos com várias frentes, com várias situações. Então, para você perder a sintonia, é assim, ó, na hora. Qualquer coisinha que esteja, digamos assim, fora do grau da sua capacidade de suportar, você já sai fora da sintonia. Nós já saímos fora dessa sintonia. E não tem nada de errado nisso, não tem problema nenhum. Porque o mundo material nos ocupa de muitas formas. Nos rouba, nos sequestra. E a gente começa a perder um pouco, quando não muito, as conexões com a realidade. Porque viver como encarnado e fazer exercício de renúncia, viver como encarnado e fazer exercício de desprendimento, é a tônica do espírita, é a tônica do ser humano. Nem todo mundo percebe isso. E isso machuca, porque você muitas das vezes faz um esforço para tentar chegar em alguma situação, onde aquela situação, em algum momento, ela já vai embora. Porque você vai e as coisas ficam. Nós vamos e as coisas ficam. Então o valor das coisas materiais, ela vem através de elementos poéticos, encantadores, sedutores, e aquilo faz com que a nossa percepção fique prejudicada com relação àquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente merece o nosso esforço. Mas como viver então? O que fazer? É justamente esse o capítulo 51. Por isso que eu anotei, como eu estava no começo lá, aplicar o ideal espírita no mundo material. Aonde? Em algum momento lá do texto, eu vou abrir aqui o texto original,
Emmanuel fala o seguinte: a vida de um homem é a sua própria confissão pública. A vida de um homem, homem no caso gênero, né, homem, mulher, é a sua própria confissão pública. A outra frase está assim: a conduta de cada crente, de cada pessoa, é a sua verdadeira profissão de fé. Então é um puxãozinho de orelha e é um ajuste na rota. Por quê? Imaginemos, né, vamos fazer o raciocínio aqui, vamos fazer a compreensão. Eu tenho que pensar, eu tenho que falar, eu tenho que agir em conformidade, para que a minha forma de viver, como as pessoas vão me perceber, seja um exemplo. E esse exemplo tem como você perceber. Então, o que a pessoa fala é o que ela faz, e aquilo tem que estar conectado com o que ela pensa. Pode até não estar. Eu mesmo tenho um comportamento esquizofrênico. Eu penso uma coisa, de repente eu estou falando outra e estou fazendo outra coisa. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho. E quando eu vejo, eu tento me recuperar. Então, assim, graças a Deus, isso tem diminuído à medida que o conhecimento vai chegando, conforme as pílulas de conhecimento que eu falei aqui no começo. Então, essas pílulas de conhecimento espirituais que vão sendo consumidas por nós através dos livros, através de todas as informações que nós espíritas possuímos acesso, vão sendo empilhados dentro de nós, formando uma casca, formando uma robustez, uma musculatura. E isso favorece a solução dos problemas. E a gente morde menos iscas. Conforme o tempo vai passando, nós vamos ficando peritos em identificar armadilhas. E isso é uma bênção, que só a experiência nos traz. Lá no começo, lá atrás, nós mordíamos iscas, nós enfrentávamos situações até com bravura. Inclusive ele fala aqui, o Emmanuel fala assim, muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista. Então assim, fala grosso, fala alto, fala com força, fala com energia, mas é uma defesa. Não justifica, não representa a verdade. Porque a verdade ela é pura, ela é. Mas a gente defende um ponto de vista. E o português, então, é maravilhoso para revestir coisas, dar nomes a situações diferentes. É fantástico. Quantos de nós não estamos conversando com uma pessoa e você percebe que a narrativa da pessoa, pode ser que dá a melhor das boas intenções, está querendo mudar o foco da conversa. Porque o português dá essa condição. E aí, nós, com a nossa experiência, trazemos o assunto de novo para o ponto que precisa ser abordado, porque precisa ser resolvido um problema, só para citar um exemplo. E aí as coisas ficam assim, ou existe a compreensão ou não existe. Então, ou é ou não é. Esse texto, essa lição, ela tem esse grau de complexidade. E eu disse agora há pouco aqui que o mundo material nos ocupa, nos sequestra. Durante cerca de 10 horas por dia, mais ou menos, uns mais, outros menos, nós nos dedicamos às atividades profissionais. Todos nós. Por que eu estou falando isso? Porque no texto aqui, Emmanuel fala assim, tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer dos princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. Então, ele faz uma tríplice, ele fala assim, a conexão com a família, tríplice explicação, a conexão da família, a conexão do trabalho e a conexão com o mundo espiritual, elas precisam estar alinhadas. Ele diz isso aqui no texto. E, pensando na realidade de todos nós no dia a dia, nessa atual existência, o que nós temos? Nós temos uma carga de trabalho, uma carga de dispensa nos trabalhos, na parte profissional. A maioria de nós, evidentemente, alguns de nós já estão aposentados, outros de nós são profissionais liberais, trabalham em horários alternativos, mas quando você junta entre 24 horas, inevitavelmente você vai ter uma carga de trabalho de pelo menos umas 10 horas. De 8 a 10 horas. Seja dona de casa, seja um proprietário de uma empresa, não importa. Você vai dedicar no mínimo 10 horas para quê? Para o mundo material.
O mundo material leva 10 horas, ou até mais, das 24, porque se você dorme 8, eu duvido que todo mundo aqui durma 8 horas, né? Então, se você dorme umas 6, por exemplo, que já é bom, considerado bom já para muita gente, não tem insônia, não acorda de noite para fazer, ir no banheiro, seja lá o que for, então você tem 10 horas do dia, é muito tempo trabalhando. Para quê? Para fazer aquisições materiais. E depois vem o Espiritismo e as Escrituras Sagradas falam assim, vamos exercitar o desprendimento? Isso dá um upside down na cabeça da gente. Porque você tem que ter e já tem que falar tchau. Você tem que ir atrás das coisas e tem que renunciar. Não é simples isso. Gera um conflito. Minha mãe, por exemplo, se ela estiver me assistindo, me desculpa, ela falava assim para mim. Isso gerou um pouco de conflito na minha cabeça. Ela falou assim, você tem que confiar nas pessoas. Como, mãe? Confiar desconfiando. Como que eu confio e desconfio ao mesmo tempo? Todos vocês falam para os filhos. Ó, quem tem filho fala isso para o filho. Confia, mas não confia 100%. Não confia e desconfia um pouquinho. Confia desconfiando. Então esse negócio que eu não estou nem aqui, não estou nem lá, gera gera um caldo e que vai para outras áreas da vida, inevitavelmente. Então essa sintonia do trabalho, na família e no ambiente religioso tem um objetivo, é fazer os balanços, as proporções. E conforme o tempo vai passando, os valores vão mudando também. Nós vamos deixando de sermos mais... o nosso foco de interesse vai mudando. Isso tem a ver com a idade, tem a ver com os hormônios, tem a ver com as propostas, tem a ver com uma série de coisas. Mas ainda bem que acontece assim. Porém, como nós vemos aí no mundo material, nós vemos pessoas, e aí fiquem à vontade para fazer as conexões que vocês quiserem, com uma certa idade, com posturas muito infantis. E quando a gente vê, nós estamos imitando essas personagens, por conta da influência. Então, graças ao Espiritismo, graças ao benfeitor Emmanuel, graças a tantos outros benfeitores, nós temos condições de fazer análises. E aí nós não mordermos essa isca, por assim dizer. Fica evidente que certas coisas não valem a pena. Claro que eu estou tendo uma cautela enorme para não falar nomes, pessoas, circunstâncias e situações. Mas eu entendo que com a maturidade que nós temos aqui, e aquelas outras pessoas que vão nos assistir também, vão fazer uma análise pessoal e vão entender o que isso significa. O que importa aqui é dizer o seguinte, que as pílulas de conhecimento, que os aportes de sabedoria e que toda a doutrina espírita, por assim dizer, que está à nossa disposição, nos ajuda a tomar as melhores decisões. E tomar melhor decisão, já indo para o final aqui, Emmanuel diz aqui, não se envergonhar, porque nem sempre nós vamos tomar as melhores decisões. Nem sempre nós vamos ter a luz das decisões melhores. Em algum momento nós vamos fazer algumas decisões, vamos tomar algumas decisões que não serão as melhores. E aí não tem problema nenhum, não se envergonhe, começa de novo. Já tem a experiência do que deu errado, vamos partir agora para aquilo que pode dar certo. E é isso é muito revelador, isso tranquiliza a todos nós. Para dar um exemplo bastante, já indo para o final, um exemplo que eu uso bastante, então eu estou trazendo assim uma coisa que faz parte da minha vida, do meu dia a dia. Eu vivo num mundo 100% material e eu exercito o espiritismo lá, é lá que eu exercito o espiritismo. Agora há pouco estava dividindo ali com o Wagner, falando o seguinte, nem sempre eu consigo, porque a gente vive no mundo ácido, no mundo onde as pessoas vestem várias máscaras para poder se performar. Então eu aplico o espiritismo lá, então eu tenho já uma certa experiência em identificar certos comportamentos. Mas eu não falo para a pessoa, eu não divido isso com a pessoa, não exponho a pessoa, porque cada um está no seu momento, está no seu tempo e está tudo certo. Mas eu tenho a obrigação de fazer aquilo que é melhor. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, por causa do contexto das coisas. E para ilustrar isso, para deixar bem claro,
a dificuldade de usar a palavra difícil no mundo que eu vivo. No mundo que eu vivo, eu tenho muita cautela para usar a palavra difícil. Porque quando eu falo difícil para as pessoas que estão comigo, eles já interpretam assim, não vai dar certo. Eles fazem exercício de evidência futura e falam assim, já perdemos. Então eu não posso usar a palavra difícil. Que palavra que eu uso no lugar? A palavra desafiante. Então eu falo, isso é muito desafiante. Aí o que a pessoa fala? Então a gente tem chance. Porque se tem um desafio, eu posso vencê-lo. Mas quando eu falo difícil, o cérebro da pessoa já quebra. E ele fala assim, nós não vamos alcançar. Já aqui no centro espírita, é bom a palavra difícil. Porque a gente, quando tem dificuldade, a gente vem para cá. Porque a palavra difícil, ela já chama outra, que é a esperança. E quando você, no mundo lá fora material, você põe a esperança como componente da solução de um projeto, ferrou. Aí não vai dar certo. Porque a esperança tem que estar muito longe. Agora aqui a esperança, ela é amiga. E a esperança provoca sensações boas, porque quando eu estou apoiado num fio de esperança, eu estou vivo. Eu estou firme no meu propósito. À espera, muitas das vezes, até mesmo de um milagre. Como eu sei que milagres não acontecem todo dia, eu retroalimento a minha esperança. E está tudo certo. E ok. Agora, no mundo lá fora não dá. Então, esse é um exemplo, para não falar mais, que eu tenho vários disso, de coisas e circunstâncias e situações que aqui no movimento espírita religioso funciona bem e lá fora não funciona. E como eu disse no começo, eu tenho que aplicar o ideal, as lições do Espiritismo no mundo material, sem me contaminar com o mundo material, sem me deixar levar para o mundo material de uma forma irreversível, sem me perder nesses labirintos de ofertas e seduções. Isso vale, claro, para todos nós. Por isso eu disse no começo, quando eu recebi o texto, eu falei, é um texto muito complexo, tem a sua complexidade, e eu vou tentar traduzir da forma como eu entendi. Então, o que eu desejo para todos nós? Quando a gente saia daqui, que a gente consiga aplicar esse conhecimento. Esse conhecimento bem aplicado, quer dizer, bem aplicado em alerta, em estado de alerta, se nós ficarmos em estado de alerta com relação às ofertas do mundo material, porque você não vai conseguir deixar de viver o mundo material. Ninguém aqui, nós estamos encarnados. Nós somos matéria. Você precisa de coisas, precisa de roupa, precisa de comer, precisa de se locomover. Somos influenciados por coisas e situações que fazem a nossa mente ir lá na frente. A menos que você já atingiu um nível, né? Você já andou pela estrada de Damasco, e aí há outros 500, né? Se aqui já temos paulinos, e já passaram pela estrada de Damasco, e já já houve a revelação, e já houve a transformação imediata, parabéns, louvado seja Deus. Não é o meu caso. Então eu tenho que ter essas pílulas de conhecimento, esses aportes de sabedoria, para que eu possa me depurar desses miasmas, para que eu possa me distanciar dessas energias deletérias. E quando não for possível, que eu tenha que entrar nesse pântano, nesse lodo, nesse ambiente de energias pesadas, e todos nós entramos, e não precisa estar fisicamente, tá? Digitalmente você entra em todos esses lugares. Mas se eu tenho essa força, se eu tenho esse vigor, se eu tenho essa pílula que me traz essa suplementação, falando em termos mais modernos, eu consigo entrar e sair sem ficar embriagado dessas energias, dessas situações, e sobretudo de certas mentes poderosas que conseguem persuadir a gente de forma muito sutil, de forma muito discreta e até elegante, a fazer coisas que em outro contexto nós, se tivéssemos prestado mais atenção, não faríamos. Tudo isso sem abrir mão das regras. Não estou falando nada desonesto, porque senão perde o valor. E assim, portanto, nessa depuração desses miasmas, nessas proteções, nós vamos adquirindo a credibilidade, não para os outros, para nós. Porque só você sabe aquilo que você pensa. Só você sabe, só nós sabemos aquilo que pensamos, só nós sabemos aquilo que fazemos. Isso é o valor, esse é o ponto. Essa é a libertação que a doutrina espírita, através de todos esses elementos, propõe para a gente.
essa libertação, através do conhecimento vindo de dentro para fora. Jesus disse, finalizando, eu venci o mundo. Esse mundo, ele venceu. Não aqui. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de um espírito, né, cuja luz, cuja capacidade nós não conseguimos mensurar. Em algum desses planetas, dessas moradas que ele anunciou, quando ele andou aqui, nessa terra de Deus, ele disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Muito provavelmente, numa dessas moradas, ele se desenvolveu. E aí, ele disse também, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não caminhar por ele. Se não caminhar por ele, é o que significa? Sem fazer o que ele fez, sem viver o que ele viveu e sem passar pelo que ele passou. Porque ele diz que ele venceu o mundo. Então eu não tenho a pretensão de vencer o mundo nessa existência. Mas eu tenho uma meta que é melhorar um pouquinho. Então tudo que eu conseguir melhorar um pouquinho nessa, com todos esses ataques, com todas essas situações, eu já saio vitorioso. Porque muitas vezes a gente vem para o centro espírita e sai pior do que entrou, porque as notícias são ruins. Né? O jornal, o telejornal do espiritismo é assim, é tratar de dor, tratar de angústia, tratar de frustração, tratar... Não, tem esperança, que nem eu falei aqui. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Depois ele disse ainda, ide e pregai. Né? Ide e pregai. Então eu disse, vamos pensar, vamos falar e vamos agir em conformidade. Isso é uma pregação. Isso é o seu exemplo, é o seu testemunho. É o nosso exemplo, é o nosso testemunho. Não estou falando de pregações evangélicas, carregadas de energia, de vigor e de elementos místicos até, mágicos, milagrosos. Não, estou falando da simplicidade no dia a dia. Falar coisas que fazem sentido é pregar. Ide e pregai. Pregai o quê? Pregai dessa forma. Isso não significa que você tem que abrir mão da sua autenticidade. Não significa que você tem que se santificar. Não significa que você tem que ser uma pessoa que você não é. Muito pelo contrário, é na sua própria pessoa. É do seu próprio jeito. Porque é o que você é o que é que você tem. É o seu patrimônio. E é a melhor versão de todos os tempos. De todas as suas reencarnações, essa é a melhor versão. Para finalizar, vamos finalizar com uma frase de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles afirma assim, que a vida é feita de desafios. Mas cada um deles é uma oportunidade para exercitar a nossa fé e a nossa capacidade de superação. Ide e pregai. Boa noite. Eu vou fazer a oração com o vídeo aberto ainda. Vamos fechar os nossos olhos, aqueles que desejarem fechar os nossos olhos, evidentemente. E vamos, com a permissão dos bons espíritos, com a permissão dos espíritos superiores, agradecer por mais esse encontro, por mais essa oportunidade. Que possamos aplicar esses conhecimentos na nossa vida. Que Jesus, através dos seus trabalhadores invisíveis, permaneçam junto de nós. E que possamos, ao retornar para nossas casas, dividir com os nossos entes queridos aquilo que de bom viemos receber aqui hoje, através de um olhar de gratidão, através de uma palavra de compreensão, através de um gesto de amor. Procuremos em nossa mente buscar aquelas pessoas que estão precisando de ajuda
e roguemos a Jesus, o Mestre dos Mestres, o Médico dos Médicos, que visitem essas pessoas e os abracem, envolva-os nas energias mais puras, salutares, reconfortantes e curadoras. Não nos esqueçamos das pessoas carentes, das pessoas sem teto. Não nos esqueçamos das pessoas enfermas, das mães e dos pais que se despedem de seus filhos e dos filhos que se despedem dos seus pais. Que Jesus, através da sua bondade, da sua misericórdia, com os seus trabalhadores invisíveis e incansáveis, os alcancem e os abracem demoradamente, enternecendo cada um deles e tranquilizando os seus corações. Agradeçamos a dádiva da vida, a tudo quanto nem conseguimos mensurar em termos de bênçãos, pelas oportunidades que se renovam todos os dias em nossas vidas. A nossa gratidão por tudo. Assim, pois, agradecidos que estamos, na oração que Jesus nos ensinou, agradecemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, sejas o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Pois teu, Senhor, é todo o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja.